Boa tarde, pessoal. Como prometido, eu vou gravar para vocês aqui agora um vídeo da última aula de código que a gente teve, né, criando a camada FakeDB. Lembrando que toda a parte teórica eu não vou falar, né? Eu avisei para vocês em sala. Eu vou falar apenas da criação do código, né? Mas durante o processo, eventualmente, eu vou acabar falando sobre uma coisa ou outra que foi discutido durante a aula, mas não é o objetivo aqui nesse momento falar sobre a teoria. Para isso, vocês têm um PDF lá no Google Drive da turma que tem todo o material que você precisa, tá certo? Muito bem, então. Então, continuando onde a gente parou, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar a nova camada, né? E vocês podem reparar aqui que esse projeto está limpinho, eu limpei ele só para a gente mexer com isso. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que você tem que fazer é criar o pacote FakeDB, né? Então, vamos lá. Botão direito, New Folder, FakeDB, tudo minúsculo, nome de pacote minúsculo, tá? Muito bem. Dentro do pacote FakeDB, a primeira coisa que a gente precisa criar é a classe base, né? A classe base do FakeDB que vai servir como molde para todas as outras. Essa classe, além de ser base, essa classe é genérica, né? Lembrando da explicação que foi dada sobre o genérico, né? Para que serve o genérico? Genérico de alguma coisa, onde esse alguma coisa, né, eventualmente pode ser qualquer tipo de objeto. Lembrando, qualquer tipo de objeto. Se eu tenho lista de T, né, eu não posso ter tipos primitivos nesse T. O ideal, o que diz a boa prática, é que sejam objetos, ou seja, sejam classes, né? Então, tipos de classes, não tipos primitivos. Muito bem. Então, eu venho aqui, botão direito, New File, e eu vou criar base fakedb.java. Atentem-se, tá? Para a maneira com a qual eu escrevi aqui o FakeDB, né? Muito bem. Essa é uma classe abstrata, ok? E, como eu disse, ela é genérica. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que assim tá bom, né? Ela é genérica, né? Então, genérica de quê? Então, para ajudar, eu coloco T domínio, porque eu estou apontando, né, dizendo que esse genérico é uma classe real que existe na camada de domínio. Ah, quer dizer então que esse FakeDB, o genérico dele aponta para lá. E atenção, ele aponta para classes reais. Classe produto, subclasse produto e produto. Tá certo? Muito bem. Primeiro, então, nós precisamos aqui de algo que armazene as nossas instâncias de objeto para representar a tabela. Para isso, eu crio um array list, né? Inclusive, o code já traz para você o que é o array list, né? Tá aqui o import que ele já fornece para você. Só que esse array list, ele é genérico. Genérico de quem? Se eu estou na classe abstrata, é esse cara aqui. Então, genérico de T domínio, tá certo? Genérico de T domínio. Muito bem. Eu aumentei um pouquinho o zoom aqui para ajudar, tá? Então, array list, o nome dessa lista eu chamo de tabela, ok? Mas eu preciso especificar a visibilidade. Muito bem. Se eu estou em uma classe abstrata, os meus atributos têm a visibilidade protected, correto? Se eu estou em uma classe real, estes atributos têm a visibilidade private, ok? Muito bem, a explicação já foi dada sobre isso. Outra coisa, para ser uma classe, precisa de atributos, propriedades, construtores e métodos, no caso. Métodos sejam opcionais. Muito bem. Então, essa classe precisa de atributos. Nós já temos, tabela. Agora eu preciso da propriedade. E lembrando que
essas propriedades, elas refletem a manipulação deste objeto, ou deste atributo, no caso, né? Muito bem. Eu não posso adicionar itens nesse cara, porque tabela tem que ser criada pelo próprio FakeDB. Mas eu posso ler os dados, né? Então, é uma propriedade get. Muito bem, se só tem get, então é somente leitura. Então, vamos lá. Eu posso usar o code para mim fazer isso, tá? Eu clico aqui e peço, ó, gere o get para a tabela. Tá lá. Tá criado. Então, vou até colocar aqui em cima um aviso para todo mundo, né? Propriedade somente leitura. Opa, leitura, né? Aí, entre parênteses, read only. Ok? Muito bem. Bom, já temos o somente leitura. Outra coisa, eu preciso de um consultor. E junto com o consultor, essa classe tem que ter método. Eu preciso de uma ação que seja realizada toda vez que o FakeDB seja instanciado. Ou seja, toda vez que eu abrir um FakeDB, ele tem que executar uma determinada ação. A primeira vez que eu abro ele, ele tem que executar uma ação. Que ação seria essa? Bom, eu chamei essa ação, eu vou fazer de trás para frente e eu vou explicando, tá? Eu chamei essa ação de preencher dados. Ok? Muito bem. Ela é uma ação que não tem valor de retorno. É algo para ser executado e acabou. Bom, toda vez que algo precisa ser executado e acabou, esse algo deve ser void. Ok? Porque não tem valor de retorno. Então, ele vai realizar a tarefa e vai devolver para mim numa boa. Tá. Só que essa ação é realizada por quem? Bom, a ação deve ser realizada por quem estabelecer quem é o genérico. E como isso é uma classe abstrata, né? Olha lá, ele se trata de uma classe abstrata, eu subentendo que quem vai estabelecer quem é esse genérico aqui é a classe filha. Então, essa é uma ação que deve ser realizada pela classe filha. Se é algo que deve ser realizado pela classe filha, então essa ação ela é abstract. Muito bem, essa é a primeira característica. A segunda, toda ação, e isso é importante, tá? Atenção. Toda ação que seja marcada com a palavra abstract não tem corpo, certo? E deve ser obrigatoriamente codificada ou implementada, tá? Tem o mesmo significado, na classe filha. Ok. Então, se é para ser implementado na classe filha, e só pode ser enxergado pela classe filha, não por uma outra instância, então esse cara é protected. Ok? Então a gente tem aqui, ó, vou colocar algumas características dela, tá? Primeiro, métodos abstract não podem ter código. Primeira característica importante. Segunda característica importante. Métodos abstract que devem ser implementados ou codificados, né? Tem ambos significados, tá? Codificados nas classes filhas. Então, deixa eu tirar isso aqui. Então, 2. Métodos abstract devem ser codificados nas classes filhas. Aí, entre parênteses, tá? Importante isso, tá? Reais. Então se ele tiver uma classe abstract que é filha dele, ele não precisa implementar esse método, justamente.
Eu só preciso disso aqui implementado nas classes filhas reais. Ok? Mais um. 3. Este método deve ser executado toda a vez que a classe filha for instanciada. Ou seja, na hora que eu criei lá uma instância dele usando a palavra new, chamando o construtor, imediatamente ela deve ser executada. Essa ação deve ser executada. Bom, para facilitar esse 3 aqui, o que eu posso fazer? Bom, falta o construtor, né? Eu vou fazer um construtor para ela. Public base fake db, abre e fecha, parênteses, abre e fecha, chaves. Muito bem. Só que aqui tem um detalhe. Olha, o número 3 diz que deve ser executado toda vez que a classe filha for instanciada. Então, toda vez que chamar o construtor da classe filha, esse preencher dados deve ser executado. Para facilitar ou mesmo criar uma obrigatoriedade, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, colocar aqui, ó, tis.preencher dados. O que isso significa? Significa que toda vez que chamarem uma instância desta classe, esse construtor obrigatoriamente deverá ser executado. Como é um construtor vazio, eu tenho a opção de criá-lo ou não na classe filha. Muito bem. Eu vou criar ele para título de entendimento. Todo mundo entendeu o que está acontecendo, tá? E é isso. A nossa classe FakeDB é isso aqui, tá? Muito bem. Deixa eu colocar um comentário aqui, para todo mundo entender. Isso aqui é um atributo protegido. Ok? Só pode ser visto pela filha. Certo? Muito bem. Então, salvei. E agora eu vou criar a próxima. Ou, no caso, a filha, né? Para implementar esse cara. Então, mouse no FakeDB, botão direito, New File. Classe produto fakedb.java. Muito bem. Ela é uma classe real. Perfeito. E ela é uma classe real que estende base FakeDB. Porém, não podemos esquecer que base FakeDB é genérica. Mas você já sabe, porque eu deixei o bizu aqui, ó. Você já sabe que ela é genérica de algo que existe na camada de domínio. Bom, o que existe na camada de domínio que a gente está criando agora? Não são aquelas 3 classes lá? E por um acaso, o nome dessa aqui já entrega? Olha lá, é classe produto. Então, aqui ela é genérica de classe produto. Olha lá. Inclusive, ele já traz o import para você. Muito bem. Outra coisa importante, tá? Ele tá dando vermelhinho ali, por quê? Porque a gente colocou aqui esse cara aqui que é obrigatório e a gente não implementou ele aqui ainda. Para resolver, o que você faz? Coloca o mouse aqui, clica na lâmpadazinha e marca essa primeira opção, ó, add unemployment methods. O que ele vai fazer? Ele vai implementar um método para você que está faltando. Vou tirar o miolo, porque por enquanto esse miolo não nos interessa. Ok? E aqui eu vou começar a escrever. Só que antes de começar a escrever aqui, eu já vou colocar, para não esquecer, eu vou colocar o construtor da classe, ó. Public. Lembrando, né, para a turma de terça, eu até nem comentei isso, mas é importante vocês também saberem, tá? Que o construtor da classe aqui é opcional. Por que é opcional, professor? Porque ele é vazio, né? Eu só estou colocando aqui a título de informação, para vocês saberem o que está acontecendo quando eu crio a instância. Nesse caso, eu vou colocar aqui a palavrinha super, para ele executar o construtor do pai. Ou seja, toda vez que eu criar uma instância de classe produto FakeDB, eu vou usar esse construtor aqui. Opa, mas aqui dentro ele chama o super do pai. Quando ele vem aqui, ele dispara esse método. Este método é o método da filha, que a gente vai criar agora. Tá certo?
Tudo bem. Então, vamos lá. Algum entendimento didático agora para a gente preencher os dados. Primeiro, o genérico dessa classe é classe produto, correto? Então, tá. Eu vou vir aqui e colocar classe produto, CP, é igual a um new, e eu vou escolher o construtor maior, ó, esse aqui, que vem tudo. Presta atenção. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, ó, o pessoal andou errando muito isso aí. Gente, vocês perceberam que na hora que eu criei, ele colocou só zero, nu e nu? Estas palavrinhas, ele põe simplesmente para te ajudar. Tinha gente que estava copiando a palavrinha. Meu código não funciona, professor. Ele não está achando isso aqui. Eu fiz alguma coisa de errado. E fez, mas foi uma coisa bem mais simples do que você imagina. Você simplesmente colocou isso aqui, ó. Isso aqui, tá vendo que é cinza? Porque foi o code que fez. Não é você que prepara. Tanto se você prestar atenção, olha o que vai acontecer. Ó. Eu vou colocar um, olha lá, sumiu. Voltou de novo. O code faz isso para mim, tá bom? Eu vou tirar aqui, ó, o null. Olha lá, sumiu. Se eu, aí aqui é string, né? Ó. Então eu vou colocar aqui carnes. Olha lá, voltou. Tá vendo? Aqui eu vou fazer também, ó. Eu vou tirar um null. Sumiu. Só que a gente já sabe que aqui é localDate ponto now. Opa. Aqui. Now. Então, olha lá. Tá vendo? Ele mudou tudo de novo para mim, ó. Então esse texto aqui, o code coloca sozinho. Não é você que tem que colocar, é o code que está fazendo isso para você, ok? Se você for para outra IDE, provavelmente ele não vai colocar aqui, ele vai colocar aqui em cima, te dizendo que número 1 é o parâmetro código, certo? Ah, então é só uma ajuda? Sim, para você não se perder. Porque pensa se isso aqui fosse 10 parâmetros aqui. Nossa, se com um play já está dando pau e vocês não estão conseguindo enxergar, imagina se isso aqui tivesse 10. Nossa, pois é. Muito bem. Então, qual é o próximo passo agora? Eu tenho que adicionar CP para dentro da lista. Para isso, eu coloco. Posso usar a palavra diz? Posso, porque está no pai e eu tenho acesso. Então, diz tabela.add. Tá vendo que, ó, para adicionar, eu coloco uma instância de classe de produto. Então, vou colocar esse cara. Imediatamente, o code já sugere para você usar CP, porque está logo tá na linha de cima, né? Então, ele já entende. Ah, você quer adicionar essa instância. Beleza. Só que aí vai a matemática, né? Isso aqui não é igual a isso aqui? Olha lá, os dois estão marcados juntos, ó. Não é? Sim, é. Muito bem. E baseado na matemática que você aprendeu até agora, ele está dizendo que CP é igual a isso aqui tudo aqui, ó, menos o ponto e vírgula, correto? Correto, professor. Muito bem. Então quer dizer que eu posso tirar esse CP e colocar essa linha inteira aqui dentro? Essa parte toda marcada? Posso. Então, o que eu vou fazer? Vou arrancar daqui e vou colocar aqui dentro. Pronto. Olha lá. Feito. Ah, e o que está acontecendo, professor? Nós estamos criando uma instância de classe produto e adicionando ela diretamente para dentro da tabela. Ah, eu ganho com isso? Com certeza. Uma linha a menos, né? Imagina se essa tabela tem 100 itens. Você teria 200 linhas aqui? Percebe? Então, para coisa pouca, geralmente o pessoal fala: ah, não, mas não tem problema. Então, mas vamos acostumar, né? A trabalhar com a coisa em boa prática, né? E o pessoal chama isso aqui de modo Java, tá, gente? Ou jeito Java, né? Cada cabeça uma sentença. Então, aqui o 2, eu vou colocar bebidas. O 3, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar laticínios. Falta o N. Bem, laticínios. 4, eu vou colocar carnes, bebidas, laticínios. Vou colocar
higiene, certo? E o quinto, eu vou colocar limpeza, tá? Isso não precisa fazer muito sentido, não. É só para a gente ter alguma coisa para a gente poder testar, tá bom? Então ficou lá, ó. Pronto, a tabela está preenchida. Só que tem um detalhe técnico aqui nessa história, importantíssimo, tá? Eu até expliquei para a turma de quinta-feira. Gente, em algum momento vocês viram eu escrever, eu criar essa tabela? Como assim criar, professor? Instanciar a tabela, porque a tabela é um objeto, né? Olha lá, em base FakeDB, eu só declarei ela. Reparou que eu não instanciei ela em lugar nenhum? É verdade. Pois é. Então, antes aqui, a gente precisa instanciar ela, né? Ó, opa, ponto, tabela é igual a um new ArrayList, ponto e vírgula. Professor, eu preciso especificar o tipo aqui? Então, o Java já entende que isso aqui é igual a isso aqui. Então, ele já sabe, ó, quem é o ArrayList. Se você quiser, você pode colocar, não tem problema nenhum, tá? Se você quiser colocar classe produto aqui, beleza. Olha lá, ele não dá erro. Então, fica a gosto do freguês. Se você declarou certinho, você não precisa colocar. Se você tiver dúvida, mas eu preciso lembrar qual é o tipo genérico, porque eu ainda estou codificando, eu não sei direito. Então, vem aqui e coloca, ok? Lembrando que esse cara é o mesmo daqui, ó. Olha lá, os dois são iguais, ó. Tá vendo? Muito bem. E assim, tá pronto, ó. Então, toda vez que eu crio uma instância, ele dispara o super, que chama esse preencher dados por ordem do pai. Tá aqui o override que diz para nós que aquilo lá, ó, isso aqui foi criado na classe filha. Aqui o corpo da filha. E quer dizer então que ele vai disparar e vai executar esse cara? Sim. Ou seja, na hora que você abrir esse sujeito, o que vai acontecer? A tabela está pronta. Ah, então, é a função do FakeDB, simular um banco de dados, certo? Então que já tem informação guardada nela. Exatamente. Muito bom. Vamos para o próximo passo agora. Pega aqui, ó. Terminamos o FakeDB, fizemos a base, perfeito. Agora vamos pegar o Visão. Lá no Visão, eu já tinha deixado ele mais ou menos prontinho, né? Vazio mesmo, pelado. Então vamos lá. Vamos começar do zero. O que eu preciso fazer aqui? Primeiro de tudo, o Visão, ele começa a criar as coisas que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, eu vou fazer algo aqui que talvez nas turmas eu não tenha feito. Não vou fazer não, porque senão vai complicar a vida de vocês. Vamos fazer do jeito mais simples, tá? Então, primeira coisa aqui, eu vou criar a instância que eu vou trabalhar do FakeDB. Classe produto FakeDB. Tá lá, o import já veio, né? Tá aqui em cima, ó. O code já fez para você. Aí você coloca aqui. Eu chamei de DB, tá? É igual o construtor, né? Um new classe produto FakeDB. Abre e fecha ponto e vírgula. Muito bom. Lembrando que quando ele executa esse cara, ele já faz aquele preencher dados para nós. Beleza. Se ele já fez o preencher dados, quer dizer que eu já tenho a lista de classe produto disponível para mim poder usar. E aí? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. ArrayList genérico de classe produto chamado de lista é igual a um new classe. Não é igual a new nada, Luizão, tá louco. Vou puxar direto. db.getTabela. Ele traz um ArrayList de classe produto para mim, ó. Tá aqui o nome, ó, tá vendo? Ó, getTabela, né? Ele traz esse cara. E a gente já sabe que esse cara vem preenchido, porque no construtor ele já dispara um método para carregar. Perfeito. Então aqui está pronto. O que está faltando? Ele vai te perturbar porque ele está falando que você tem que colocar os imports aqui. É só vir aqui na lâmpadazinha, escolher import ArrayList. Ou você pode, se o seu code deu essa opção, você pode clicar aqui, ó, Add all missing imports. Olha lá, ele coloca tudo de uma vez para você, tá? Ele põe o ArrayList, aí ele põe o domínio, classe produto e o FakeDB para você já, ok?
tirar esse espaço aqui, deixar tudo juntinho ali para todo mundo entender. E agora vem a parte importante. Como é que eu faço para abrir a lista e imprimir os dados? Bom, a gente fazia... Ontem eu mostrei para o pessoal de quinta-feira, e de terça eu também falei a respeito, que quando você mexia com array, ou vetor, no caso do Paulo, ele fazia o quê? Ele usava o for, né, que ia de 0 até o tamanho máximo do vetor. Aqui eu não tenho o tamanho máximo do vetor, né? Por quê? Primeiro, eu não estou trabalhando com vetor, e segundo, é uma coleção, ela pode variar o tamanho. Então, o tamanho máximo aqui é uma incógnita. Não vou trabalhar com ele. Vou fazer o quê? Vou usar o for de coleção. Beleza. É o for it. Esse cara aqui, ó. Presta atenção no que ele vai fazer, ó. Muito bem. Então, às vezes ele preenche para você com o código correto. Às vezes ele traz só umas ideias para você saber o que você tem que fazer. Então tá. Primeira coisa, ele fala qual é o nome do elemento e qual o tipo do elemento que está dentro da coleção. É assim que você tem que ler. O nome de elemento, tipo de elemento e a coleção. Bom, a gente já sabe. A coleção está na linha de cima aqui, ó. Lista. Vem aqui e coloca. Lista. O tipo de elemento é o tipo da coleção. Aqui, ó, classe produto. Então, vem aqui, coloca classe produto. E, por último, o nome da variável que vai representar o item que você está rodando no momento. Para não ficar difícil, eu vou colocar CP. Certo? Muito bem. E aí, o que, que eu faço agora? Eu vou pegar o código que eu tinha preparado na visão antes, que é o quê? Ó, eu vou dar print ln nele. Então, eu escrevo sysout, que é o atalho, tá? Ó, sysout, enter. E eu coloco aqui, ó. Classe de produto, 2 pontos. Na linha de baixo, vamos lá. sysout, de novo. Vamos lá. Código, 2 pontos, espaço. Aqui, sinal de mais, cp.getCódigo, né? Que está lá dentro da instância, é o que vai trazer o código para mim. Ah! É igual que a gente fez anteriormente, tá? Mesma coisa. sysout, né? Quando a gente fez a visão pela primeira vez, a gente fez exatamente assim. Descrição, que é o nome do campo, 2 pontos, espaço. Aqui, sinal de mais, cp.getDescrição. E por último, sysout, muito bem. Aqui, o último campo, data de inclusão. 2 pontos. Aqui, sinal de mais, cp.get data de inclusão. Feito. Pronto. Eu abri a tabela, ó, criei a instância do FakeDB, ele já chamou para encher dados lá no consultor. Peguei o getTabela e joguei em lista. Criei um array list do mesmo tipo. E aqui embaixo eu estou usando o for, varrendo a lista, item por item, imprimindo o que tem lá dentro. Cada item é do tipo classe produto. Ele vai abrir e vai pegar get código, get descrição e get data de inclusão. Muito bem. Agora, por último, vamos testar. Salva. O app Java. Aqui não muda nada, né? Porque você está trabalhando com o classe produto visão para imprimir, né? E vamos botar isso aqui para rodar. Então, com o app Java selecionado, eu venho aqui e clico Run Java. Permitir, para parar de encher o saco. Tá lá, ó. Observa só o que ele fez. Ele trouxe todos os para mim, ó. Classe produto, tal. Certo? Ah, vamos lá. Uma coisa que eu não fiz nas turmas, mas eu acredito que vocês vão querer fazer, tá? Que é mudar um pouquinho aqui para melhorar a visualização. Eu vou fazer o seguinte, tá? Antes de começar a iteração, eu vou colocar, ó, isso aqui é frescura, tá? Mas é só para todo mundo entender o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui vários sinais de igual. Tá bom. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro, depois de cada um deles, eu vou colocar uma barrinha separando um do outro, ó. Não precisa ser igual, tamanho igual, não. É só para separar, só para você ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Aí eu vou salvar a firulinha gráfica, mas vai ficar bonitinho. Põe para rodar. Olha lá, ó, ele separou tudinho para gente, ó. Aqui começou o programa,
Aí vai lá, classe produto, código, descrição, data de inclusão e assim por diante. Beleza? Tá aí. Esse é o código do material do FakeDB. Luizão, o que eu tenho que fazer agora? Bom, você tem que codificar o seu, ou corrigir o seu, né? E aí, você vai fazer os outros. Mas lembre-se, quando eu pedi para você fazer da visão, era assim. Olha lá. Você vai pegar o primeiro. Se o primeiro teu for carnes, então o subclasse é bovino, suíno, caprino, equino. Carne de cavalo. Tem gente que fala. Muito bem. Então, subclasses seriam essas quatro, tá? E quando você vai fazer o produto? Bom, se você fez a primeira, a classe é carne, a segunda, a subclasse é bovino, então o produto vai ser colchão mole, colchão duro, patinho, maminha, entenderam? Então, para fazer a sequência, você tem que escolher um desses com o número correto e colocar. Lembrando que no domínio, quando você faz subclasse produto, ele pede o código da classe, por isso você tem que saber, né? Se é carne, então o código aqui é 1, né? Olhando aqui o que a gente fez, tá? O de vocês pode estar diferente. Eu não lembro como eu fiz de cabeça. Cada um foi cada um, ok? E o produto? Mesma coisa, o produto pede o código da subclasse. Então, se você está olhando subclasse, aqui você fez classe carnes, subclasse bovino, produto, colchão mole, colchão duro, maminha, entenderam? Beleza? Então, essa é a missão para vocês. Já tem o FakeDB pronto, né? Já tem a visão preparada e já tem o app Java, ou seja, vocês têm os modelos para vocês seguirem, ok? Mais para frente, eu vou tomar a liberdade de criar esses caras, mas bem mais para frente, tá? Eu vou tomar a liberdade de criar esses caras para colocar eles aqui para vocês poderem usar. Ou seja, eu vou fazer os outros dois FakeDB e outros dois outros dois visão, né? Então vai ter subclasse, produto, visão e produto, visão. Mais para frente, eu não vou fazer isso agora. Eu quero que vocês codifiquem isso aqui, usem isso aqui como modelo e simplesmente codifique, teste e verifique se está tudo funcionando. O modelo está aqui, o vídeo está gravado, o primeiro já tem instruindo, o segundo também. Beleza? Então você tem a instrução do terceiro e do quarto encontro para seguir. Vamos ver se eu consigo fazer para todos. Assim dá para vocês estudarem em sequência. Tá bom? Beleza? Então eu vou encerrando por aqui, agradecendo todo mundo, tá? E pedindo para vocês estudarem, codifiquem, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês, sucesso e até a próxima. Valeu, fui!